Revelado, a incrível lamento de Jeremias e o plano divino antes da bênção após a Babilônia. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Deus chamou Jeremias, o profeta chorão, para anunciar o juízo sobre Israel por meio da sua iniquidade. As ruas de Jerusalém estavam devastadas, as paredes do templo despedaçadas, e o eco da destruição ainda ressoava nas pedras da cidade que um dia foi gloriosa. Jeremias caminhava entre os escombros, seu coração angustiado refletindo a dor do povo. Ele se via esmagado sob o peso das lamentações, recitando em seu interior as palavras de dor de Lamentações 3:1-20, que revelavam não só a sua miséria, mas também um clamor pela misericórdia e restauração do Senhor. Sentado em um dos bancos de pedra fria, Jeremias olhava para a ruína diante dele. A visão do templo em ruínas trazia lágrimas a seus olhos. Como pode Deus permitir isso? Perguntava-se, enquanto lembrava das promessas feitas a Israel. Quanta tristeza ele sentia por um povo que ignorava os avisos e se afastava de seu Criador. Semelhante a eles, Jeremias também sentiu desespero, mas não podia se esquecer do futuro que Deus prometera, conforme registrado em Jeremias 29:10-14. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A intensidade de sua liderança era quase insuportável. Ele lutava internamente, desejando que seu povo se arrependesse e voltasse ao Deus que os amava, mas muitos se entregavam ao desencanto, sem fé na promessa de restauração. Como posso clamar pela salvação se não há no coração da nação um verdadeiro desejo de retorno? Jeremias questionava em meio às suas lágrimas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mesmo em sua profunda aflição, a lembrança das misericórdias do Senhor começou a ressoar em seu coração. Ele se agarrou a essa verdade, reconhecendo que a fidelidade de Deus era inabalável. O povo poderia estar distante, mas sua voz ainda ecoava em promessas de esperança que se erguiam das cinzas da cidade perdida. A restauração que Deus prometeu não seria meramente uma mudança de cenário, seria uma transformação radical no espírito e na identidade de Israel. Jeremias começou a entender, a verdadeira bênção viria do retorno sincero ao Senhor. Entretanto, o dilema persistia. Quem ouvirá? Quem se arrependerá? A frieza do povo o atordoava. Mesmo assim, Jeremias encontrou forças em seu relacionamento com Deus. Ele se entregava em oração, uma súplica silenciosa, pedindo que a luz divina começasse a brilhar mesmo nas mais sombrias noites de desespero. Qual seria o destino do povo de Deus diante de toda essa dor? A esperança ainda estava viva, mas a pergunta pairava no ar, deixando a incerteza do plano divino ressoando entre as ruínas. No dia seguinte, enquanto o sol nascia avermelhado sobre Jerusalém, Jeremias se levantou com o som angustiante da desolação no coração. A cidade estava envolta numa bruma densa, como se o próprio céu lamentasse a tragédia que se desenrolava. Ele sentiu um chamado mais forte, um impulso divino que o conduzia mais uma vez a anunciar a mensagem do Senhor. Sabia que naquele dia, mais do que qualquer outro, sua mensagem exigiria coragem e fé. Caminhe até o vale de Ben-Hinom, a voz do Senhor lhe ordenou, e Jeremias imediatamente obedeceu. O vale, que antes era um lugar de adoração e sacrifícios ao Senhor, tornará-se um símbolo da ruína de Israel, onde o povo se entregará a práticas abomináveis, sacrificando seus filhos a deuses estranhos. Jeremias 7:31. Enquanto caminhava por ali, sentiu o peso da história cobrindo-o como uma sombra. Com a voz pesada, começou a proclamar: ouçam a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu trarei sobre este lugar um mal que fará estremecer os ouvintes, e não haverá quem possa impedi-lo. Jeremias 19:3. A angústia se misturava ao chamado profético.
As palavras de advertência soavam como um eco em cada esquina daquele vale, reverberando nas almas dos que se opunham à vontade de Deus. Jeremias sabia que muitos iriam rejeitar sua mensagem, mas isso não o impediria. Ele se lembrou da antiga advertência contida nas Escrituras: quando o povo de Israel se afastou de mim, o juízo não será apenas sobre eles, mas sobre as nações. Um grupo de pessoas perpassava o caminho e, alguns, ousaram zombar dele. Por que este homem chora? Que sentido faz sua mensagem de destruição? Diziam entre risadas. Mas Jeremias, ao ouvir suas palavras, sentiu ainda mais a compaixão e a dor do Senhor. O coração do Deus Todo-Poderoso transbordava de tristeza por causa do afastamento de seu povo. Não eram apenas palavras de juízo, era uma tristeza que ardia dentro de um amor incondicional. No vale, Jeremias se deteve em sua oração, com o olhar fixo nas cinzas do que antes fora glorioso. Era um lugar de tragédia, mas a nuvem de esperança que ainda pairava em seu espírito não podia ser apagada. Ó Senhor, quão longínquo parece ser o retorno de teu povo a ti! Será que ainda há esperança para Israel? Quando ouvirão a tua voz, clamarão por piedade, ele implorava, enquanto o vento soprava suavemente, como se demonstrasse a proximidade do Senhor. Em resposta aos lamentos de Jeremias, uma voz forte e poderosa irrompeu do céu: eu guardarei um remanescente. Meu povo ainda ouvirá minha voz. Como um lavrador cuida de sua colheita, assim eu cuidarei dos meus. Era uma promessa que acendeu a chama da esperança em Jeremias. Assim, no vale de Ben-Hinom, o profeta se levantou e proclamou aos céus: embora a destruição se aproxime, clamo pela restauração. Que venham os corações arrependidos, que voltem ao Senhor. As misericórdias da aliança ainda são verdadeiras e há um futuro por vir. Jeremias 31:3, ele então sentiu um novo impulso no seu espírito. O Senhor havia reafirmado seu compromisso com o povo. Ele se lembrou das palavras da profecia que se aproximava: um novo pacto, uma nova aliança onde não seriam mais escritas em tábuas de pedra, mas nos corações do povo. Jeremias 31:33-34. E ali, no Vale da Desolação, algo sobrenatural começou. O velho Jeremias se viu revigorado, como se as respostas de Deus o envolvessem em um manto de renovação. Mas à medida que a esperança florescia em seu coração, uma sombra de dúvida pairava no ar. Seria o povo mesmo capaz de se voltar? As trevas eram profundas e a resistência do espírito humano, um desafio constante. Quando será o dia em que o remanescente voltará de verdade a ti, Senhor? Jeremias questionou em oração, a inquietude estrangulando sua alma. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, o Senhor sussurrou a Jeremias, revelando um plano maior e mais profundo, um desdobramento divino que ainda estava por vir. Espere e veja, pois o que arquitetar a humanidade não se compara ao que eu, o Senhor, estou prestes a fazer. A tensão e a esperança coexistiam enquanto Jeremias permanecia na promessa de que a glória de Deus voltaria a ser vista em Israel. Mais o que ele não sabia sobre o plano de Deus. E aconteceu que, nos dias seguintes, Jeremias encontrou-se mais uma vez às margens do vale de Ben-Hinom. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e um vento frio soprou, trazendo consigo o eco de suas palavras. Ele estava imerso em sua meditação quando uma visão cortou a névoa de sua ansiedade. Diante de seus olhos, as cinzas do passado tomaram a forma de figuras humanas, os rostos pálidos e tristes, clamando por misericórdia. Jeremias tentou segurar as lágrimas, mas as visões eram intensas e arrebatadoras. Senhor, quem são estes? Ele questionou, a urgência em sua voz refletindo a profundidade de sua empatia. E a resposta ressoou em seu espírito como um trovão: são os que não ouviram, os que se afastaram, mas que ainda têm um lugar em meu coração. A visão então se transformou. Na negritude da noite, o povo de Jerusalém apareceu, desolado e combalido, mas, de repente, as nuvens começaram a se abrir, revelando uma luz radiante que superava a escuridão. Assim como o sol nascerá após a noite mais escura, meu povo será restaurado, disse o Senhor. Eles clamarão a mim e eu responderei, e os trarei de volta do cativeiro. Olha! Eu os reunirei das nações que conhecem a opressão. Jeremias sentiu a animação de um novo fervor em seu coração. A promessa de Deus o envolveu, e ele a proclamou em alto e bom som:
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Jeremias 31:2.31. Enquanto suas palavras ressoavam pela aridez do vale, ele sentiu a essência da transformação iminente. Mais no fundo de sua alma, a dúvida ainda martelava. Como pode o povo se voltar? O coração deles é duro como pedra. E imediatamente, o Senhor respondeu ao seu lamento: eu porei minha lei dentro deles, e a escreverei em seus corações. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Jeremias 31:2.33. Com isso, Jeremias percebeu que não era apenas um profeta de destruição, mas também um arauto de esperança. Ele precisava testemunhar a transformação que Deus, em sua grande soberania, estava prestes a realizar. O Senhor fortaleceria seu povo, não por mérito, mas por graça. Quando clamarão a mim, eu ouvirei, continuou Deus. E nunca mais lembrará do seu passado, pois os tomarei para mim e serei fiel com eles. As palavras penetraram fundo no âmago de Jeremias, e ele caiu de joelhos, completamente tomado pela grandeza do propósito divino. Senhor, se as misericórdias da aliança são de fato verdadeiras e se há um remanescente, que a tua vontade seja feita. Sua súplica subiu como incenso diante do Senhor. Então, no silêncio que se seguiu, a voz de Deus ressoou novamente, como um sussurro carregado de promessas e mistério. Entenda, meu servo, que deste remanescente surgirá uma luz para as nações, através do sofrimento, haverá glória, e o meu nome será exaltado como nunca antes. Romper com as trevas do passado trazia consigo um novo início, e a visão da restauração começava a tomar forma na mente de Jeremias, embora ele ainda engatinhava na compreensão de qual seria essa verdadeira salvação. Mas enquanto ele contemplava essa revelação, uma nuvem pesada se erguia no horizonte. Um pressentimento de que as dificuldades se avizinhavam começou a pesar sobre ele. Uma pergunta pairava no ar, sem resposta: quando será este dia glorioso e, mais ainda, quem se levantará com um verdadeiro coração para abrasar essa nova aliança? A história de redenção e a provisão incompreensível de Deus estavam apenas começando a ser reveladas, mas Jeremias sabia que algo grandioso estava para acontecer, mesmo que sua compreensão ainda fosse limitada. A bruma do vale continuava a se dissipar, mas a grandeza do plano de Deus se tornaria um testemunho vivo, e o eco da sua voz ressoaria através de gerações. O que estava por vir na senda da redenção ainda estava emaranhado nos desígnios do Altíssimo. E sucedeu que, ao amanhecer de um novo dia, Jeremias se levantou e, tomado pela urgência da missão, começou a pregar nas praças da cidade. Seu coração ardente levava-lhe a clamar ao povo: eis que o Senhor está próximo, clamando por um arrependimento genuíno. Mudem os seus caminhos, ó habitantes de Jerusalém, e voltem-se para aquele que é cheio de misericórdia. As ruas eram repletas de rostos indiferentes, e as pessoas seguiam apressadas em suas vidas, como se as palavras do profeta fossem um eco distante. Contudo, em meio à apatia, uma mulher chamada Ana se deteve, atraída pela voz de Jeremias. Seu coração já conhecia a dor do lamento, pois ela havia perdido um filho na guerra e sentia a necessidade de cura. Profeta de Deus, ela chamou: o que faremos com nossas almas feridas? Como podemos nos voltar ao Senhor, quando estamos cercados pela dor? Jeremias olhou nos olhos dela e viu o desespero refletido em seu semblante. A promessa já foi dada, ele respondeu. Entreguem o seu lamento, e ele trará alegria onde havia pranto. O Senhor vos reunirá como um pastor às suas ovelhas, e vós serão restaurados. Ele fará brotar a vida nas secas terras do coração. Ana se abaixou, chorando, e outros começaram a reunir-se, atraídos pela esperança que emanava da boca do profeta. Jeremias, percebendo a transformação que começava, levantou a voz ainda mais: os cativos que se arrependem serão trazidos de volta, e o Senhor enxugará as lágrimas de cada um. A multidão começou a se mover, e uma comoção espiritual tomou conta daquele lugar. Muitos começaram a confessar pecados, e a atmosfera se encheu de um clamor por salvação. Jeremias viu que até mesmo os mais endurecidos estavam sendo tocados, lembrando-se da palavra do Senhor: eu não desejo a morte do ímpio, mas que se desvie do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Enquanto o avivamento começava, uma sombra se ergueu no horizonte.
Os líderes da cidade ouviram o clamor e se aproximaram com fúria, prontos para desacreditar a mensagem do profeta. Entre eles, um homem de terno respeitável, Baruque, familiar a Jeremias, ergueu a voz: Jeremias, cessa com esse alvoroço. Estás a incitar o povo à revolta quando temos já tantas dificuldades. O que esperas, senão maior opressão? Baruque, respondeu Jeremias, a firmeza em sua voz como aço forjado: o que falo não é da minha própria vontade, mas é uma palavra do Senhor. E aqueles que se escondem sob a sombra do Altíssimo, aproveitando-se da bravura da sua justiça, receberão compaixão e redenção. Naquele momento, a tensão na praça aumentou. Os anciãos e governantes formaram um círculo, e o murmúrio crescente ecoava com desconfiança. Jeremias sentiu a pressão crescente, não só da hostilidade diante dele, mas também da urgência divina que pairava sobre sua vida. Deus estava prestes a realizar algo que mudaria os rumos da história, e cada palavra era um passo ordenado na jornada da redenção. Assim diz o Senhor, continuou Jeremias, sua voz ressoando agora com um poder inegável: eu trarei sobre este povo um amor que não será entendido, e a dor que agora conhecem será transformada em alegria. Profetizei que o remanescente será uma luz que brilhará em meio às nações. E então, com um grande som, não de trovão, mas de um murmúrio de esperança, a voz de Deus sussurrou novamente a Jeremias: olha, meu servo, pois os que se levantaram contra ti não conhecerão a vitória. Na verdade, eu mesmo sou a vitória. Em um lugar de desolação, farei emergir um povo que proclame meu nome. A multidão, agora em frenesi, sentiu a presença do Senhor e o temor de Deus começou a se espalhar, enquanto Jeremias captou a essência do que Deus estava prestes a revelar. O plano divino, ainda encoberto em mistério, estava prestes a se desdobrar em toda a sua plenitude. Ao olhar para o horizonte, onde as nuvens pesadas ainda se acumulavam, Jeremias soube que o caminho para a restauração ainda exigiria sacrifício e fé, mas ele se permitiu crer que, em breve, o futuro brilhante da nova aliança estava à porta. Quem é o meu povo que se levantará para abraçar tais promessas? Jeremias perguntou em seu coração, enquanto se preparava para o que estava por vir. E o eco de sua indagação reverberou nas alturas. A história de redenção e amor divino estava prestes a ser escrita em páginas que desafiariam o tempo. E sucedeu que, após aquele dia de fervoroso clamor e fervente busca por arrependimento, a fama de Jeremias se espalhou como um incêndio devorador em meio às palhaçadas da indiferença. A multidão que se reunirá em sua volta, agora fervilhava com novas esperanças e inquietações. O profeta é um homem de Deus, alguns murmuravam, enquanto outros questionavam: poderá realmente o Senhor restaurar o que foi perdido? Entre os mais afastados, Ana, a mulher que anteriormente se aproximara de Jeremias, sentiu um renovado ímpeto em seu coração. As palavras do profeta soavam como água viva em suas veias, e ela decidiu buscar a sua liderança espiritual para uma direção mais clara. Ao se encontrar com o sacerdote, questionou: onde está o Senhor em nosso sofrimento? Por que ele parece tão distante nos tempos de dor? O sacerdote, atento à angústia de Ana, respondeu com uma medida de cautela: o Senhor está presente em meio ao seu povo, mas as suas iniquidades têm sido um véu que oculta a sua face. A busca verdadeira e o arrependimento sincero são as chaves para voltar à comunhão com ele. Suas palavras ecoaram em sua alma, e Ana saiu determinada a procurar por mudanças entre os moradores de Jerusalém. Enquanto isso, Jeremias, em sua solidão, buscava mais intensamente a face de Deus. Durante suas longas horas de oração, ele clamara por revelações divinas: ó Senhor, mostra-me a tua vontade e a tua direção. Que a esperança que flui através de mim alcance as suas ovelhas perdidas. E foi neste clamor que o profundíssimo Espírito do Senhor falou a Jeremias, trazendo-lhe uma visão que o fez estremecer. Levanta-te, Jeremias, e escreve todas as palavras que eu te disser, disse Deus em um sussurro majesto. Pois dias virão quando a espada da opressão cairá sobre minha possessão, e a tristeza cobrirá a terra. Mas haverá um remanescente que eu preservarei. Com mãos trêmulas, Jeremias começou a transcrever as visões que se apresentavam diante dele. Viu sua nação em desespero, os muros caindo e os habitantes sendo levados cativos. Viu também uma luz, uma promessa de restauração que brotava como um girassol entre ruínas,
um novo pacto farei com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como o pacto que fiz com seus pais, mas um espírito de nova vida que escreverei em seus corações. Jeremias 31:34. A intensidade de sua visão provocou uma onda de angústia e esperança, e ele soube que essa mensagem precisaria ser levada à cidade, para que todos pudessem ter a chance de se concordar com o que Deus estava prestes a realizar em suas vidas. Ao retornar ao centro da cidade, o cenário o aguardava. O discurso dos líderes ainda ecoava com ironia e desdém, mas agora havia algo novo no coração do povo, uma vontade de ouvir, de compreender. Jeremias, percebendo a mudança, ergueu sua voz novamente: escutem, ó povo amado. O Senhor está preparando algo grandioso. Se desviarem o coração da rebeldia e se voltarem em sinceridade, serão restaurados e haverá um novo dia de luz que se levantará sobre vocês. E a multidão parou, sentindo a fervorosa sinceridade que fluía de Jeremias. Olharam-se, agora mais dispostos a crer que, apesar das tempestades, havia esperança. As palavras de Deus ressoavam como um eco sobre os corações atentivos, e muitos começaram a clamar pelo perdão e pela misericórdia. Mas, guardai, pois o caminho é estreito, e a jornada difícil, advertiu Jeremias. O que virá requererá coragem e fé. Mas, quando tudo parecer perdido, lembrem-se de que o Senhor nunca esqueceu do seu povo. Ele irá restaurar e trará alegria para aqueles que esperam por ele. E então, uma forte convulsão de certeza tomou conta do coração de Jeremias. Ele sabia que algo significativo estava sendo preparado, e a profundidade do plano divino ainda não havia sido totalmente revelada. Nas sombras de um futuro incerto, ele sentia a mão de Deus se movendo, como um oleiro moldando seu barro. Quem nos guiará em meio a esses dias obscuros? Ele refletiu. E à medida que a multidão se dispersava, Jeremias não pôde deixar de sentir que um novo capítulo estava sendo escrito, um capítulo que revelaria não apenas a queda, mas também a vitória que emergiria das cinzas da dor. A voz divina ecoou mais uma vez em seu espírito: eis que em Babilônia eu farei brotar uma nova canção, e você será parte do despertar deste povo. Assim, a história de redenção aproximava-se, e Jeremias, mesmo em sua angústia, soube que suas palavras eram as letras de um plano eterno, aguardando para ser revelado nas gloriosas promessas de Deus. E sucedeu que, após aqueles dias de palavras fervorosas e corações despertados, uma nova inquietação permeava o ar de Jerusalém. Jeremias, ainda imbuído do espírito profético, agora sentia um peso mais profundo em seu ser. Não era apenas a esperança que alimentava seu espírito, mas também um lamento que fazia ecoar seu clamor por justiça e redenção. Os habitantes da cidade, despertos de sua indiferença, agora se reuniam à sua volta, mas não era apenas a esperança que brilhava em seus olhos, havia um temor palpável nas pessoas. Alguns eram cúmplices do pecado, outros buscavam arrependimento, e a mistura de sentimentos tornava aquela hora única e tensa. Ó povo de Judá! Ergueu Jeremias a voz: o Senhor se lembra de vocês, mas o tempo da sua paciência está em seus últimos dias. Olhem para suas práticas. O que está em seus corações? As alianças quebradas e os cultos a deuses estranhos são como espinhos que trespassam a alma do Altíssimo. O lamento em suas palavras ressoou entre o povo, algumas lágrimas começaram a brotar, e um murmúrio de arrependimento começou a ecoar. Mas ao mesmo tempo, Jeremias sentia que deveria preparar o povo ainda mais para o que estava por vir. O Senhor enviará um inimigo para trazer justiça, uma espada que purificará, um tempo de grande aflição seguirá os dias de escárnio. O profeta sabia que essas palavras fariam tremer a terra, mas foram necessárias. Como Isaías falou: ó minha cidade, eu a farei tremer até o âmago, e os moradores sentirão meu pesar. Isaías 24:19. O vento sobre as paredes do templo se tornava uma sinfonia de advertências, espíritos perturbados dentro de corações em arremessos de luta. Mas não temais, pois o Senhor ainda tem um plano. Após as trevas virá a luz. Eu vos trarei de volta. Eu farei de vocês uma nação, proclamou Jeremias com a autoridade que lhe fora dada. Entretanto, enquanto ele falava, Ana observava de longe, seu coração palpitava de compaixão por seu povo. Ela se lembrava das palavras do sacerdote: a proximidade de Deus estava condicionada ao arrependimento genuíno.
Mas o que viria a seguir? O que deveria fazer para ajudar a guiar seu povo no novo caminho prometido? Na solidão de sua ponderação, um tremor divino a tomou de assalto. Uma nova visão a arrebatou, uma luz brilhante surgindo de entre as sombras, um céu que se desdobrava em cores vibrantes nunca antes vistas. Uma doce melodia invadiu seu ser, e ela escutou a voz do Senhor: Ana, vai e proclama a minha esperança. Quando a dor e a angústia parecerem intransponíveis, minha fiel misericórdia virá. Prepare um caminho para o meu povo. Obediente ao clamor divino, Ana se percebeu caminhando apressadamente até Jeremias. Profeta do Senhor, escute. Eu também sinto que um tempo novo se aproxima. O Senhor está nos chamando a um despertar, precisamos nos unir, ser um só corpo, e o que vem após o julgamento poderá ser esperança para todos. A convergência dos desejos de Ana e Jeremias em direção ao mesmo propósito divino inflamou o espírito que os unia. Ele olhou nos olhos dela, percebendo em seus gestos carregados de fé uma força que ladeira os dois à mesma missão. Virão dias em que as lágrimas se transformarão em canções, e os lamentos em júbilo, ele respondeu. E assim, sob a direção do Senhor, um grupo de adoradores começou a se reunir, aqueles dispostos a ensinarem os outros a retornar ao Senhor. O destino de Jerusalém tocava os corações dos seus habitantes e a obra do Senhor ressurgiria. Enquanto a reunião se aprofundava, uma nuvem escura tomou conta do céu. Os ventos começaram a soprar intensamente, e ondas de medo e expectativa invadiram a cidade. Um pressentimento divino se intensificou, e Jeremias sabia que a hora do cumprimento estava mais próxima. Cuidado, ó povo, pois os dias de aflição se aproximam. Mas ante as promessas do Altíssimo, levantem-se. A esperança não falhará. E assim, com suas vozes unidas em clamor e adoração, Jeremias e Ana conduziram o povo para a luz em meio à escuridão, preparando-se para o que estava por vir em cada coração e cada lar. Porém, uma sombra pairava sobre eles, uma profecia aguardava realização, e Jeremias, mesmo em sua certeza, sabia que mais revelação estava por vir. O que será do meu povo quando os dias finais chegarem? Ele ponderou. E o eco eterno da eternidade começou a sussurrar promessas de um novo amanhecer na semeadura da dor. Ó Senhor, mostra-nos tua obra. E assim as portas do futuro se abriram, revelando cenários de juízo e misericórdia, enquanto a promessa de Deus aguardava para ser cumprida em meio à tempestade que estava para vir. E sucedeu que, ao amanhecer de um novo dia, o som do lamento e da esperança ressoava nas ruas de Jerusalém. Os adoradores, guiados pela fervorosa liderança de Jeremias e Ana, se reuniam em fervente oração, buscando a face do Senhor. O peso da expectativa estava sobre eles, como se a cidade inteira respirasse sob o olhar atento do Altíssimo. Foi então que uma visão poderosa tomou conta de Jeremias, enquanto ele buscava a direção divina em sua jornada. Ele viu a cidade cercada de escuridão, mas ao mesmo tempo, uma luz ofuscante começava a surgir. Era a glória de Deus manifestando-se em um novo pacto. Ele se lembrou das palavras de Deus a Moisés: Eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Êxodo 34:10. Ó Senhor, Jeremias clamou, o que queres que eu diga ao teu povo em tais dias? O que destaca a luz da escuridão quando o inimigo se aproxima? Sua alma estava em agonia, angustiado pelas revelações que lhe eram dadas. Ele sabia que a calamidade estava à porta, mas em seu coração continuava a pulsar a esperança da promessa. Enquanto isso, Ana, inspirada por sua visão anterior, procurava reunir os fiéis ao redor do templo. Irmãos! O Senhor nos despertou para um tempo de clamor. Levantem-se em nome da verdade, pois a nossa redenção se aproxima. O Pai não nos abandonou, Ele enviará a libertação mesmo em meio à adversidade. As palavras de Ana ecoaram como um testemunho de fé, e muitos corações se uniram a ela naquele clamor. Era um ato de unidade, um clamor sincero que ecoava nas paredes do templo. A atmosfera estava carregada de fervor e expectativa. O povo queria crer que após a purificação, a misericórdia de Deus manifestaria em sua plenitude. Então, um homem do povo se levantou, seus olhos ardendo em fervor. Jeremias, que devemos fazer enquanto aguardamos essa promessa? O que nós, como povo,
Devemos sacrificar para que a mão do Senhor seja estendida sobre nós? Sua voz tremia de urgência. Deveis buscar a Deus com todo o coração, não em palavras vazias, mas em verdadeira sinceridade. Exclamou Jeremias. Assim como o Senhor disse através de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6, o juízo virá, mas aqueles que se voltarem para ele com um coração contrito e humilde serão salvos. Um cântico começou a surgir, sendo entoado por um pequeno grupo de adoradores. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é o nosso refúgio, a nossa força. O som se espalhou, e outras vozes começaram a se juntar, criando um coro glorioso. Mas enquanto a adoração se intensificava, um messenger de Deus apareceu entre eles, brilhando como uma luz celestial. Ó povo escolhido, ouvi a palavra do Senhor. Ele se levanta em favor de vocês, mas um tempo de grande angústia se aproxima. No entanto, preparem-se. Após a tempestade, vossa terra florescerá. As palavras daquela criatura foram como um bálsamo aos cansados corações. Jeremias, em seu espírito, sentiu um arrepio. A promessa estava quase ao alcance, mas o preço seria alto. Todos estavam sendo convidados a um campo de batalha espiritual. Ele então se lembrou de sua própria dor, dos riscos que havia sacudido a cidade com seus clamores. É um tempo de decisão. Disse ele ao povo. Como enfrentarão o juízo? Arrependam-se agora para que a graça do Senhor os encontre em meio ao fogo. E assim, fervendo em clamor e intercessão, o povo de Jerusalém começou a tremer em agonia por seus pecados e a clamar pela clemência do Altíssimo. Mas, ao mesmo tempo, uma revelação emergia na mente de Jeremias: haverá um remanescente que será salvo, o Senhor sempre preservará uma semente que levará à sua glória. Mas nas sombras da cidade, uma presença obscura esperava, silenciosa e paciente, prometendo a destruição daquilo que Deus havia preparado. E Jeremias sentiu em seu espírito que a batalha se intensificaria em breve. Ó Senhor, não nos abandone! O que virá? E qual será a extensão da tua misericórdia? Seu clamor ecoou pela cidade, enquanto o véu da escuridão se levantava. Era apenas o início da resposta divina, o prenúncio de um futuro ainda mais glorioso. As promessas de Deus se entrelaçavam com os destinos dos fiéis, e a pergunta que pairava estava prestes a se desdobrar: qual será o verdadeiro preço da redenção? E sucedeu que, enquanto as vozes de adoração ressoavam entre os muros da cidade, uma nuvem de dúvida começou a pairar sobre os corações do povo. Os desafios que se avizinhavam eram como sombras, ameaçando engolir a luz da promessa divina. Jeremias, com o espírito pesado de temor e esperança, voltou-se para a multidão reunida. Portanto, não temais. O Senhor é a luz de nossa salvação. A quem temeremos? Salmos 27:1. Ana, percebendo a inquietação nos rostos de seus irmãos, levantou as mãos em ato de adoração. Confiemos na palavra do Senhor, pois ele é fiel para cumprir suas promessas. Assim como ele disse a Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10, ele nos guiará. Com a segurança de suas palavras, um novo fervor tomou conta do povo, e clamor acendeu como incenso diante do trono. Entre murmúrios de fé, muitos se abraçaram, determinados a permanecer unidos em oração. Contudo, Jeremias sentia que a batalha não era apenas contra os inimigos visíveis, mas uma luta contra potestades espirituais que dominavam a atmosfera. Em seu íntimo, ele sabia que inesperadas tribulações se aproximavam, como anunciado nas visões reveladas. A semente da desobediência germinou entre nós, refletiu ele, e agora são os frutos amargos que devemos enfrentar. Enquanto isso, uma figura espectral se movia nas ruas empoeiradas de Jerusalém. O espírito da destruição se disfarçava na forma de conselhos enganosos, como se estivesse seduzindo o povo a desviar-se do caminho da retidão. Jeremias, atento ao que o Espírito Santo lhe revelava, convocou os líderes, dizendo: precisamos orar juntos e buscar discernimento. A lâmpada do Senhor é a nossa diretriz, devemos persistir em clamar por sua direção. Os líderes, reunindo-se em um círculo, se entregaram ao silêncio e à oração.
clamaram por intercessão e sabedoria, não apenas para si mesmos, mas também pela cidade a quem amavam. No entanto, nesta intercessão, uma voz se fez ouvir, não a voz suave do Senhor, mas um sussurrar maligno, que permeou suas mentes, semeando confusão. Por que continuais nesta expectativa? O Senhor não se importa mais com vocês. O eco daquele murmúrio perturbou a comunhão e trouxe um vento de incerteza. Mas, em meio à turbulência, Ana se levantou novamente, inspirada pela força do Espírito. Muitas vozes podem falar, mas a voz do nosso Deus permanece firme. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. As palavras de Ana foram como uma âncora para os corações feridos. Um ânimo renovado começou a se espalhar, e pessoas se levantaram novamente para louvar, estabelecendo um decreto de louvor a Deus, buscando curar a divisão. E assim, o clamor de Jerusalém cresceu. Era um clamor por socorro, um pedido por intervenção, e ali, naquele espaço sagrado, os céus começaram a se mover. Mas enquanto o povo orava, no alto, as nuvens se agitavam. Os ventos da mudança estavam se preparando para soprar. Jeremias sentia que os céus estavam prontos para responder, que um grande ato de Deus estava prestes a ser revelado. Ó Senhor, não nos abandone! O que virá, e qual será o seu plano? Sua voz ressoou como um eco da expectativa coletiva. Antes que pudesse terminar sua oração, uma luz irrompeu do céu, iluminando o templo com uma intensidade que ofuscava. A presença do Senhor desceu sobre eles, e Jeremias, prostrando-se em reverência, ouviu a sentença divina que ecoava como um trovão. Preparai-vos, ó povo, pois são dias de julgamento e de redenção. Um caminho estreito, mas glorioso, será aberto entre as minhas promessas. No esplendor daquela revelação, os olhos de Jeremias foram abertos para o mistério profundo do plano divino. Ele sabia que as divisas entre pena e misericórdia estava prestes a ser cruzada, mas o que os aguardava na transição, a resposta, só o tempo revelaria. E assim, mais profunda esperança e expectativa emergiam no coração de Jeremias e no de todos que clamavam. O que o Senhor estava prestes a fazer ia muito além da compreensão humana, e o verdadeiro custo da redenção começava a se desdobrar. E sucedeu que, enquanto a luz resplandecente do céu ainda envolvera o templo, o povo estava em silêncio reverente, os corações pulsando de expectativa. Jeremias, ainda prostrado, sentiu o peso da glória de Deus sobre ele, como um manto sagrado que lhe conferia força e, ao mesmo tempo, uma profunda tristeza. Ó Senhor, revela-nos! Ele clamou em seu íntimo, desejoso de compreender o que estava por vir. A voz que ecoou nas regiões celestiais continuou, penetrando as mentes e corações dos presentes. Os dias que se aproximam exigirão fé, pois a purificação virá através da dor, e o lamento será a canção que precede a alegria. Assim que as palavras foram proferidas, um arrepio percorreu a multidão. As promessas de redenção soavam gloriosas, mas a menção da dor trouxe à tona lembranças de provações que não podiam ser ignoradas. Ana, percebendo a inquietação entre as pessoas, levantou-se novamente, agora com lágrimas nos olhos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Ele nos limpa através do sofrimento, e é em nossa fraqueza que sua força se aperfeiçoa. As palavras da jovem ecoaram como uma brisa suave em meio à tempestade, despertando em alguns a coragem que necessitavam. Jeremias, agora em pé, encorajou o povo. Lembremos das palavras de nosso Senhor, que disse a Ezequiel: Então lhes darei um coração e um espírito novo, tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Este é o tempo em que o Senhor moldará nossos corações. Os rostos antes marcados pela incerteza agora começaram a brilhar com uma centelha de esperança. Mas a luz que descia sobre eles não só iluminava a verdade de Deus, mas também revelava as trevas que cercavam Jerusalém. Jeremias, ao olhar para o horizonte, viu nuvens de invasão se aproximando, sombras que se aproximavam dos portões da cidade. Olhem! Exclamou ele. Não só estaremos diante da purificação, mas um grande desvio virá. Nossos inimigos não se contentarão em observar, eles avançarão sobre a terra prometida. Ouvindo essas palavras, as vozes aumentaram novamente em clamor, uma mistura de medo e intercessão.
Jeremias sabia que cada grito por socorro atingia o céu como flechas ardentes, mas também sabia que o Senhor preservaria os fiéis. Não temais. Vocês são o remanescente que Deus guardou. O que virá será a disciplina, mas o Senhor não nos abandonará. Ele nos levantará novamente. Assim, a mensagem de esperança penetrou no âmago do povo, mas ainda havia uma sombra de incerteza sobre o seu futuro. Quando, ó Senhor, será a nossa redenção? Quando essas trevas se dissiparão, e viveremos em tua luz? A angústia de Jeremias fervilhava em sua mente. E foi então que a presença do Senhor se fez ainda mais intensa. Uma nova revelação surgiu em seu coração, um novo pacto será estabelecido. Da linhagem de Davi, um libertador se levantará, que não apenas trará restauração a Israel, mas será a luz das nações. Em um momento de profunda clareza, Jeremias exclamou: Eis o caminho da salvação. Mas, para que esse plano se concretize, devemos ser quebrantados e purificados, devemos estar prontos para aceitar a dor pela glória. O povo agora se unia em um só clamor: Senhor, prepara-nos. Fornece-nos força para suportar o que deve vir. Que possamos ser dignos do teu novo pacto. Entre as súplicas, o Espírito Santo soprava como um vento fresco, renovando suas esperanças. Cada lágrima e cada lamento eram sementes que germinariam em algo glorioso, um prenúncio da promessa a ser cumprida. Assim, as vozes se uniram em louvor, e a cidade de Jerusalém ressoava como nunca antes. Mas na mente de Jeremias, uma única pergunta persistia: qual será o lugar deste libertador, e que sacrifício será necessário para a nossa libertação? O eco da incerteza pairou no ar, prestes a se transformar em uma revelação divina que revelaria o verdadeiro custo da redenção. No amanhecer de um novo dia, uma tensão palpável pairava sobre Jerusalém. Os habitantes, agora despertos por um profundo clamor espiritual, reuniam-se sob a liderança de Jeremias e Ana, ansiosos por ouvir a continuação das promessas de Deus. Cada coração pulsava com a expectativa de uma revelação, enquanto a luz da esperança e a sombra da incerteza se entrelaçavam. Jeremias, ao contemplar a multidão, viu rostos marcados pelo sofrimento e pela angústia, mas também refletindo um novo fervor. Ele se lembrou das palavras de Deus que ecoavam em sua mente: um novo pacto estava prometido, mas o caminho que levaria à restauração seria através da dor. Com um coração pesado, mas decidido, ele começou a falar, sua voz soando autoritária como um sino em meio à inquietação. Ó povo amado, escutem a voz do Senhor. Uma purificação se aproxima e, em meio às provações, emergirá um novo começo. Assim diz o Senhor: eu virei a vocês e farei uma nova obra. Enquanto Jeremias falava, as palavras do Senhor eram como uma chama ardente em seu espírito. Ele percebeu que o plano divino não apenas envolvia a restauração de Israel como nação, mas também o chamado de um remanescente que seria luz para as nações. Eis que levanta um libertador, continuou ele, da linhagem de Davi, que não apenas trará salvação, mas transformará as pedras de nossos corações endurecidos em carne, sensíveis ao clamor do Senhor. As expectativas da multidão começaram a crescer, e um murmúrio de esperança se alastrou como fogo. Ana, percebendo a animação entre os presentes, se levantou, acrescentando: o Senhor não desiste do seu povo. Ele nos ama de maneira indescritível, e cada lágrima que derramamos não cai em vão, mas é um tributo ao Deus que traz restauração. Mas a alegria ainda enfrentava a sombra de desafios à frente. Jeremias, sentindo a gravidade da situação, falou sobre o inimigo que se aproximava. Preparai-vos. A disciplina não é agradável, mas necessária. O silêncio do céu pode parecer indiferente, mas é quando as noites são mais escuras que a luz da vitória se aproxima. Lembrem-se das palavras que o Senhor falou a Ezequiel: eu vos reunirei de todas as nações. Ele sabia que a verdadeira luta não era só contra os invasores, mas a condição do coração do povo. Foi nesse momento que uma nova visão se formou em sua mente. Ele viu um futuro onde um ministério de reconciliação seria estabelecido, onde os corações endurecidos seriam trazidos ao arrependimento. Ó Senhor, como essa nova aliança será levada ao povo? Perguntava-se internamente. Então, um vento forte começou a soprar sobre eles, quase como um sinal divino. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a voz poderosa de Deus soou em seu espírito:
prepara o caminho. Aqueles que se unem em arrependimento e clamor serão transformados. Eu farei um milagre em seus dias. Percebendo a transformação começando a ocorrer, Jeremias olhou para Ana e depois para a multidão com renovada determinação. Vejo uma árvore cheia de frutos. Sim, a promessa de Deus é um testemunho. A volta ao Senhor é fundamental, porque assim como uma árvore sem raízes secará, um povo sem fé em seu Criador encontrará sua ruína. É hora de enraizar-se na palavra. E, enquanto a multidão respondia ao chamado com fervor, Jeremias soube que a luta estava apenas começando. O que poderia parecer um momento de redenção também era um prenúncio de grandes aflições. E a pergunta que pairava sobre sua cabeça revelava um dilema verdadeiro: quando a palavra do Senhor se cumprirá, e como o esforço do arrependimento será suficiente para enfrentar a adversidade? Assim, com a intensidade aumentando, os corações buscaram a Deus em adoração e oração, clamando por justiça e libertação. Mas, mesmo enquanto eles se voltavam para o Altíssimo, Jeremias notou que os desafios e as consequências do pecado não tinham desaparecido. Qual será o custo dessa nova aliança, Senhor? Que sacrifício será necessário para que a luz brilhe sobre este povo que carrega tantas iniquidades? Sua alma anelava por respostas. E, enquanto essa pergunta ressoava em seu coração, ele percebeu que Deus estava preparando algo muito mais profundo do que imaginara. Às vezes a resposta se encontra nas profundezas da dor, refletiu Jeremias, sentindo a gravidade da situação aumentar. Com cada oração, cada clamor, uma transformação espiritual começava a florescer. Mas o mistério do plano divino ainda não estava totalmente revelado. Uma voz conhecida, porém distante, se ergueu no fundo de sua mente, uma lembrança das antigas promessas que falavam sobre não apenas seu povo, mas sobre toda a criação. As palavras de Isaías ressoaram em sua mente: um homem de dores, que sabe o que é padecer, e o coração de Jeremias se agitou. Esta nova aliança exigiria não apenas um retorno, mas uma entrega total. E assim, enquanto o povo continuava a adorar, uma nova expectativa começou a encher o ar. O que significava verdadeiramente essa nova aliança, e como God, em sua infinitude, se revelaria em meio ao lamento e à dor? A história ainda não estava completamente escrita. O que estava por vir no plano soberano de Deus deixava todos à beira de um novo amanhecer, um amanhecer que muitos fora do círculo da adoração ainda não compreendiam. As promessas de Deus garantiam que havia um futuro glorioso à frente, mas que sacrifício viria antes de alcançar a plenitude desse destino? O eco da resposta ainda aguardava sua revelação divina.